Boa noite, estamos começando mais um programa Conversando com o Maestro, aqui pela TV UFAM, canal 7 e também na NET pelo 27. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.conversandocommaestro.com e pelo nosso e-mail conversandocommaestro@yahoo.com.br. Esse programa de hoje é especial, é um programa que vai mostrar o nosso Teatro Amazonas, um pouco dos bastidores da ópera, e o nosso convidado especial desta noite, para contar um pouquinho da história da ópera, um pouquinho da história da trajetória de vida dele, é o nosso querido Marcos Apolo Muniz. Boa noite, Marcos Apolo, como é que tu vai? Tudo bem? Tudo bem, Maestro. Boa noite, satisfação enorme estar aqui participando do seu programa. Obrigado pela oportunidade aí. Não, tu sabes que tu é uma pessoa bastante especial. Eu diria que o Marcos Apolo, ele é o segredo de tudo dar certo aqui, porque ele é o diretor, né, de produção, o diretor técnico, né? Tudo que acontece na secretaria, especialmente aqui dentro do teatro, o Apolo que é o responsável, desde o som, sonorização, iluminação, enfim, toda essa parte que faz parte do approach, né, da realização dos espetáculos. Apolo, nos conta um pouquinho, tu é amazonense aqui de Manaus? Exatamente, nasci aqui, né? Comecei toda a minha carreira aqui. Comecei, inclusive, nesse palco aos 10 anos de idade, ainda como ator com Titio Barbosa. E já desde essa época eu já tinha um pouco um tino mais voltado para essa parte técnica do que mesmo atuando, né? Já operava sonoplastia, fazia algumas coisas assim. Com o tempo fui crescendo, participei de grupos de teatro, na época do Teatro dos Artistas e Estudantes, que agora é o Teatro Américo Alvarez. Lá fiz uma série de cursos, oficinas de formação técnica, digamos assim, nada ainda profissional, bem amadora, mas tive a oportunidade até de ministrar algumas oficinas lá de formação de ator, de dicção, e fiz parte aí de um determinado momento aí no final da década de 80, meados de 90, do movimento cultural da cidade. Aí já para o final de 98, durante todo esse período também fiz um trabalho paralelo com crianças, que foi o meu um grande sonho realizado, né? Trabalhei com crianças fazendo show, animações, durante muito tempo, inclusive com um amigo que agora descobri recentemente que está fazendo parte do quadro da TV UFAM, que é o Cocada, que também vai ter um programa aí na TV UFAM. Fiquei muito feliz por isso, que é um grande talento, um grande amigo, um grande irmão, que foi o cara que meio que me colocou nesse mundo, né? Nesse mundo cultural, nesse mundo artístico. E aí, já em meados da década de 90, eu vim a ser funcionário da Inês Dal, que era, na época, diretora do Teatro Amazonas. E aí já comecei a participar um pouco mais, já por um outro lado do movimento dentro do Teatro Amazonas. Aí atuei aqui como na época era correnteiro, né, que agora tem ali a cancela e tal. Aí vim para ser recepcionista ali, indicador, cuidei um pouco da limpeza, até realmente ser integrado à equipe técnica do teatro, que foi onde realmente eu acabei crescendo profissionalmente, né? Aprendi porque aqui tem um time que é extraordinário. Os caras não tem para ninguém. Eu já tive a oportunidade de viajar bastante para outros municípios, outras capitais, até para o exterior, e não tem nada parecido com o que a gente vê aqui. Então, Wagner, Ivan de Oliveira, que também faz parte também tem um programa aí na TV UFAM, que é um outro grande artista, Eliezer, Auri, Alci, Caldinhas, Cabral, Nonato, que é o pai de todo mundo aí, né, o grande Nonatinho. São alguns dos que realmente, de uma certa forma, contribuíram para o meu crescimento profissional, e eu pude realmente aprender com eles e buscando realmente crescer profissionalmente até chegarmos aí ao que a gente consegue produzir hoje, né? Com isso a gente também formou um grande time, pegamos uma garotada aí que tinha muita vontade de aprender como a coisa funcionava, e esse time hoje está aqui no palco fazendo toda a movimentação, toda essa história acontecer. Assim, em resumo é isso, assim, eu vim desde como ator, né, até como animador de festas, até técnico, ministrando oficina de formação de ator, até me tornar realmente um técnico profissional, gerente do teatro, e hoje faço a coordenação e direção técnica dos eventos da Secretaria de Cultura.
É muito bacana ver a tua evolução, porque a gente aprende muito na prática, né? Então, claro, mas é importante a oportunidade. Então, tu me falaste, tu começaste aos 10 anos. Tu lembra ainda qual é o nome dessa peça que tu fizeste? Ah, na verdade eu fazia a Dama e o Vagabundo, né? Foi, eu fazia, o Titio Barbosa me colocou para fazer o guarda que prendia a dama, né? Uma coisa assim. E aí eu lembro que eu entrava a fazer uma cena muda, que fazia essa parte de prender, e aí depois eu entrava para falar. Na hora que eu entrava para falar, a garotada começou a gritar, vaiar, não me deixava falar, eu fiquei sem saber o que fazer, aí teve que entrar o Titio Barbosa e o Cocada, no caso o Maritão entrou no palco e pediu silêncio da garotada para eu poder desenvolver o texto, né? Nossa, mas depois que a garotada falou, não sabia mais texto, não sabia mais o que fazer, fiquei num estado de pânico total, criança ainda, né? Aí, posteriormente, fiz sonoplastia do Casamento da Baratinha, que era relativamente simples, que ele era todo gravado, o gato que latia, o cachorro que miava. Aí teve uma série de espetáculos que vieram posteriormente, né? O Teatro Amazonas lotava de crianças, era bem legal, foi um momento muito especial, né? E ainda posteriormente atuando lá no Teatro Américo Alvarez, a gente também fez tinha o projeto Tarde Alegre, que era eu que na verdade era o Sérgio Cardoso que promovia na época, e eu meio que era um dos animadores culturais, e a gente também lotava ali o Teatro Américo Alvarez, um movimento ainda, digamos assim, que é amador, mas muito gostoso, assim, que eu acho que foi muito importante naquele momento cultural da cidade, diferente do que se pratica hoje, né, que o Dr. Roberto deu uma outra cara para a cultura do Amazonas, algo mais sólido, mais concreto, mais profissional. Hoje os artistas efetivamente conseguem viver da sua arte, né? Eles têm mercado para isso. Eu acho que a Secretaria de Cultura contribuiu muito para isso, para esse profissionalismo do movimento cultural, principalmente teatral na cidade, né? Na época não, a gente fazia mesmo com vontade, aquela coisa de graça e tal, mas foi muito bacana, foi uma grande experiência. Que bacana. É muito importante que as crianças tenham acesso, né? Então, projetos que possam acessar, que elas possam assistir e ver. E tu tem razão. O artista precisa ter um mercado e a nossa secretaria aqui faz muito bem isso, né? Essa questão de nós temos hoje festival de ópera, festival de cinema, festival do jazz, festival do teatro, festival de dança, ou seja, todas as artes têm seu espaço nesse grande teatro aqui. Mas me diz uma coisa, tu estava falando que aqui é uma grande equipe. Digamos assim, quantos colaboradores aqui que trabalham? Logo mais nós vamos ver um pouquinho dos bastidores, quando estiver começando a ópera, nossa ópera, que é o I Puritani, né, do Bellini. Quantas pessoas se envolvem, por exemplo, num espetáculo como este aqui no teatro? Bem, especificamente nós temos, né, são dois grandes eventos que a gente faz, que, aliás, nós fazemos, como você falou, festivais o ano inteiro. Existem dois que são que a gente tem uma maior demanda de mão de obra, que é o Festival de Ópera e o Concerto de Natal. Nesse Festival de Ópera, eu tenho no meu quadro funcional aí quase 200 pessoas, pessoas contratadas para trabalhar especificamente nesse festival. Aí nós temos maquinistas, pessoal de iluminação, pessoal de contrarregragem, camareiras, costureiras, em paralelo trabalha também cabeleireiros, maquiadores e toda uma equipe de produção também, né? Que lá na central técnica de produção a gente tem um pessoal que faz toda a parte de compra de material, serralheiro, carpinteiro, marceneiro, aderecista, pintores, quer dizer, é uma grande equipe. Eu até comento assim, que eles trabalham todos em paralelos, alguns deles muitas vezes nem convivem muito bem porque trabalham em setores e espaços diferentes, mas tudo conduz para um único caminho, um único resultado. De repente aqui tem um pedaço de cada um desses, né? E além desse trabalho que eu desenvolvo na Central Técnica de Produção, uma coisa que é imprescindível também, fundamental, comentar, é o trabalho feito pela nossa equipe de produção da secretaria mesmo, porque a gente tem um pessoal que cuida de toda a parte de logística, transporte, passagem aérea, hospedagem, alimentação, toda a parte jurídica da coisa para a contratação. É um trabalho realmente que antecede ao nosso e nos dá todo o suporte para a gente conseguir chegar nesse resultado. Na realidade, é toda a equipe da secretaria, encabeçada pelo nosso secretário Robélio, que atua num festival como esse, né? Porque nós estamos falando de um referencial não só do Brasil, mas também internacional, na verdade. Mas me diz uma coisa, onde é que vocês guardam, por exemplo, uma curiosidade para o público, toda, digamos, essa parafernália de roupas, adereços, enfim, tem outros locais também, né, anexos aqui ao teatro. Fala um pouquinho sobre isso.
A gente tem um espaço que é a nossa central técnica de produção, que é um espaço assim pioneiro no estado, porque realmente partiu dessa nossa necessidade de começarmos a ter um acervo, e esse acervo contribui muito porque a gente consegue reutilizar peças, remontar espetáculos. A gente tem a central técnica de produção hoje está na Cachoeirinha, ele está sendo aí está passando por uma readequação, né, uma ampliação, conseguimos um espaço mais amplo, onde nós temos aí mais de 30 mil peças de figurino, de tudo que já passou pelos festivais, pelos concertos de natais e tantos outros eventos. E nós temos bem conservado boa parte de toda a cenografia que a gente produz. Porque tem uma cenografia que a gente mantém e uma outra que a gente acaba reutilizando, até para que se justifique de uma certa forma a permanência desse acervo, e para a gente também otimizar recursos e tempo, né? Então a gente tem um amplo espaço muito bem instalado para o armazenamento. São 9 mil metros quadrados de área específica para construção e posterior armazenamento de cenografia. Digamos assim, é uma cidade, né? É impressionante o volume. Todo ano tem uma série de óperas novas. Por exemplo, eu estive presente, conversei já com o Marcelinho sobre isso no programa, sobre a ópera Lulu. Vocês agora estão assistindo aqui um pouquinho do cenário, né, da ópera I Puritani, do Bellini, né? E tem toda uma estrutura também no teatro para poder isso acontecer. Os cenários são elevados, tem as coxias, enfim, realmente assim é um trabalho gigantesco, né? Mas é tão bonito quando as pessoas assistem o teatro e veem uma obra pronta, né? E tem que ser tudo muito rápido, porque uma ópera às vezes são 3, 4 horas e a troca de cenário, enfim, toda essa logística tem que ser muito bem trabalhada. Mas conta para nós um pouquinho, tu estás aqui desde o começo, nós estamos na 16ª edição aqui do nosso Festival de Óperas. Como é que foi essa evolução? Acredito que nem sempre nós tivemos tanto recurso ou tanta estrutura, né? Eu fico curioso às vezes, porque eu já peguei a partir de 2001, então eu já peguei a história, mas eu gostaria que tu contasse um pouquinho para o nosso público como é que foi essa evolução, esses 16 anos de festivais. Realmente eu estou já desde os primeiros festivais, assim, como eu falei, inicialmente eu fazia um trabalho ainda como funcionário da então diretora aqui do teatro, e a gente pôde acompanhar realmente, como eu sempre vivi muito essa questão de teatro, eu sou meio, até comento sempre que eu sou meio que rato de teatro, né? Eu gosto de estar aqui dentro, tá meio que no sangue, não tem o cheiro do palco, o cheiro de teatro é algo que eu gosto muito. Então, eu já meio que participava de tudo que ocorria aqui. Cheguei até a fazer figuração na Viúva Alegre, acho que foi no segundo festival, eu acho. E na verdade vinha tudo de fora, vinha orquestra de fora, vinha cenografia de fora, produção, vinha tudo de fora, né? Na época era um alemão que começou esse projeto aqui. E aí já no terceiro festival a gente já teve uma produção nacional, mas ainda trazendo toda a estrutura era construída no Rio, em São Paulo, e era trazido para cá pronto, ou então trazíamos espetáculos que já haviam sido apresentados em outros teatros, que também já vinham prontos para cá, e a nossa função era, digamos que, só a parte de montagem e operacionalização disso, né? E como você mesmo falou, a gente não tem uma formação acadêmica, né? A gente aprende no fazer diário, né? Então acho que foi um estágio muito bem feito. O secretário ele tem umas, posso usar uma palavra popular assim, umas sacadas muito interessantes, né? Ele sempre investiu muito para que ele sempre fala isso para a gente, que a gente precisa observar, perceber, para no momento certo tomarmos posse disso, né? Ninguém nasce sabendo e nem precisa saber tudo, mas a gente precisa ver quem sabe e tentar tomar posse desse conhecimento e aplicarmos dentro dos nossos recursos. E foi o que ocorreu. Já a partir do, acredito que quinto festival, espero que a memória não tenha me falhado, quando nós fizemos Manon em Flauta Mágica, aí nós começou um novo momento, né? As óperas vieram de fora, isso foi 2001, quando o senhor começou, 2001, acho que foi Manon em Flauta Mágica, foi. E essas duas óperas já fez parte do nosso acervo, passou a fazer parte do nosso acervo. Inclusive a gente tem Manon até hoje, já tem 11 anos a ópera, a gente ainda tem parte dela armazenada. Chegamos a levar para São Paulo, para apresentar o espetáculo em São Paulo, e ela retornou.
E aí, 2001 nós começamos a ter um acervo, 2002, 2003 nós começamos a construir alguma coisa já em Manaus. E eu acredito que a partir de 2004, então, a gente efetivamente assumiu o festival por inteiro. Foi quando a gente montou realmente uma equipe maior para interferir diretamente na parte de construção. Passamos a construir em Manaus esse material. O nosso galpão era, na verdade, uma garagem que eu falo era um local que eu acredito que eram 300, 400 metros quadrados lá no São Jorge. Ficamos lá um ano e pouco, mais ou menos, aí conseguimos um outro espaço aqui de aproximadamente 5.000 metros quadrados aqui na Aparecida. Eu recordo que quando a gente entrou lá, eu entrei no espaço, eu olhei e falei, como é que eu vou fazer para ocupar esse espaço? Porque era uma área enorme, né? Daí a pouco já não se transitava mais dentro do local, de tanto que o acervo foi crescendo, né? E tanto que houve essa necessidade de nós então sairmos de lá para um espaço maior, né? Então houve realmente essa evolução e hoje a gente faz o Festival de Ópera com praticamente todos os recursos locais, né? Efetivamente existe toda uma estrutura artística que isso é imprescindível, indispensável, precisa ser comentada, muito bem maestrada pelo Malheiro, né? Que vê elenco, toda essa parte de produção, trazendo artistas do exterior, e a gente fica com essa parte de produção técnica. Uma coisa que eu também procuro frisar é que a gente também mudou um pouco a característica do comércio local, porque em virtude dos nossos festivais, dos materiais específicos que a gente adquire, o mercado começou a também mudar de uma certa forma, alguns tipos de madeira, especificações de ferro. Até então a gente não usava parafuso, era tudo prego, era tudo martelado, hoje é um acabamentozinho mais fino. Quer dizer, uma série de coisas que eu acredito que a gente contribuiu também para uma mudança no comércio local. É porque existe todo um entorno, né, de tudo isso. E me diz uma coisa, eu estou curioso. Até o nosso secretário que anunciou, a nossa ópera está indo para Filadélfia, para os Estados Unidos, vai ser mostrada e nós vamos levar esses cenários todos ou vamos construir? Como é que vai acontecer isso? Estou pensando aqui nessa logística, né? Fica aqui os parabéns, né, para a secretaria, enfim, esse fato de levarmos a ópera. Como é que vai ser isso aí, Apolo? Na verdade foi feito um patrocínio, uma parceria entre a Secretaria de Cultura e o teatro lá da Filadélfia. E nós já estamos construindo essa versão da Flauta Mágica que vai para lá. A gente, na verdade, vai estrear aqui a ópera e ela vai para Filadélfia para também se apresentar lá. Inclusive, por exemplo, o nosso palco tem características diferentes do palco deles. Toda a complementação vai ser construída aqui. Eles não vão construir nada lá. A parte do cenário que não será utilizada aqui, porque precisa atender uma especificação das características técnicas deles, que eles solicitam que sejam construídas por nós para ter o mesmo padrão, digamos assim, de qualidade e de execução. E isso tudo será logo depois da ópera, 15, 20 dias depois, nós vamos colocar em containers e essa ópera vai embora para Filadélfia e aí vai ficar essa parceria entre a Secretaria de Cultura e a Filadélfia. Isso é bem interessante para a gente. Você está difundindo realmente a nossa produção, isso é bem bacana. Na realidade, é o reconhecimento da qualidade do trabalho que se faz aqui no Amazonas. Aliás, não só aqui no teatro, mas enfim, se for falar mesmo no boi, hoje as próprias escolas de samba utilizam muito os nossos artistas. Existe uma característica da região forte de desenvolvimento dessa parte cultural, de técnica, né, de espetáculo bastante grande, né? E para ti não deve ser difícil, porque eu sei também tu é formado em arquitetura e urbanismo pela Uninorte, então tu também consegue vislumbrar bem essa questão de espaços, enfim. Mas nesses 16 anos, Apolo, o que foi mais, digamos assim, pitoresco, mais difícil? Eu sei que nós fizemos aqui, por exemplo, todo o ciclo Anel de Nibelungos, né, do Wagner, e há uma parafernália também naqueles cenários. Me conta aqui nesses 16 anos, digamos assim, quais foram os teus maiores desafios com essa questão toda técnica, dos bastidores, enfim, na montagem dos cenários? Eu acho que todo festival ele deixa uma historinha para contar, assim. História é o que não nos falta aqui nesses 16 anos, mas eu acredito que realmente o nosso maior desafio foi o ciclo do Wagner, do Anel do Nibelungo, porque foram 4 grandes óperas gigantescas, montadas em 6 dias. Então é algo que é difícil até de explicar, assim, só quem viu é que pode mensurar o tamanho dessa confusão, porque cada ato tinha um cenário, cada ópera tinha um tipo de inclinação de palco, não havia aproveitamento de um para outro,
e a gente ficou morando, efetivamente morando dentro do teatro aí por pelo menos um mês, assim. Tem até umas cenas pitorescas, assim, que a garotada nem queria mais ir para casa, já queria realmente ficar aqui para poder ter mais tempo para descansar. A gente montava os palcos inclinados aqui e, e a garotada meio que se instalava ali embaixo, ali, era bem interessante. Isso é uma característica também, de uma certa forma, do nosso povo, da feita que ele toma para si o compromisso, a responsabilidade de fazer a coisa, eles não largam, não desistem de forma alguma. Então, realmente, o ciclo do Wagner foi o nosso maior desafio, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, finalizá-lo com êxito e também é outro que faz parte do nosso acervo da Central Técnica de Produção. Diz uma coisa, também foi no ciclo do Wagner a ópera mais longa? Quanto tempo durava, por exemplo, no Tristão e Isolda, que eu assisti também aqui? Se não me engano, o Tristão e Isolda dava 4 horas e pouco, né? 5 horas. Mas teve outras mais longas, né? 6 horas, no Siegfried eu acho que dava 6 horas, que inclusive os intervalos era 1 hora de intervalo. Foi montado o restaurante aqui ao lado do teatro aqui, porque a demora da troca do cenário era muito pesado, eram instalações mesmo, não eram subir e descer de tecido, eram estruturas. E o maior desafio, a entrada de carga do teatro é uma porta que tem 1,5 m de largura. Então tudo tem que ser dimensionado para isso, até que vocês estão vendo aqui, todo material grande precisa ser pensado, dimensionado para passar por uma porta de 1,5 m de largura, né? Isso é incrível. Eu fico imaginando, até tu como arquiteto e eu como engenheiro também, o trabalho, porque alguém tem que pensar, tem que fazer uma maquete, ver as proporções e pensar justamente nesse aspecto de que tem que passar por uma porta de 1,5 m. Então é quase uma loucura. Se a gente olha depois montado isso aqui, quanto tem de boca de cena esse nosso teatro aqui? Ele aqui tem 10,56. 10,56 a gente trabalha com uma média de 6,80 de altura. Ele vai até a 7. O que tem, digamos, de potência aqui de luz? O que vocês usam aqui de luz? Qual é o potencial de luz que tem aqui? Olha, a estrutura técnica do teatro, o teatro ele tem uma subestação com 1.200 kVA. O teatro é um quarteirão, ele tem uma rede que atende somente ele, uma rede específica que chega de alta tensão e realmente passa para baixo aqui dentro. Então ele tem 300 kVA só para iluminação. A gente consegue, o teatro tem mais de 500 refletores, né? É uma iluminação muito boa, muito bacana. Que atende muito bem os eventos do teatro. Ele está, digamos assim, evidentemente sempre se busca aí a modernidade. Hoje, com a eletrônica, com o advento da tecnologia, da eletrônica, o teatro já está se adaptando a isso, adequando a isso, com a troca dos racks, de mesa de luz, de todo o sistema elétrico, isso está acontecendo. Mas o teatro é o mais bem equipado do norte do país. E o interessante, acho que é válido nós também mostrarmos para o nosso telespectador, é que existem níveis, né? Por exemplo, aqui embaixo, depois o nosso cinegrafista pode mostrar, nós temos o fosso, que é um outro palco, né? Isso aí veio também com a história do Wagner, né? Na época lá que ele fez a visão do espetáculo como um todo, do blackout, porque antigamente as óperas aconteciam todo mundo em cima do palco e era uma grande confusão, né? Então agora tem esse nível onde fica o maestro, ficam os músicos, também tem que ter todo um trabalho ali. Às vezes tem uma orquestra paralela no fundo, em que existe um visor que começa a estar regendo aqui, o pessoal está vendo ali. Tem músicos mesmo nas galerias, enfim. É uma loucura, né? Cada ópera, eu estava conversando com o Marcelo a respeito da Lulu. Então, o pessoal que veio aqui assistiu, os músicos, os dançarinos também entram diretamente aqui na vem para cá para o palco. É uma loucura, né? É um grande desafio tudo isso, né, Paulo? Exatamente. O fosso, você vê, nosso fosso tem capacidade para quase 70 músicos, 60 e poucos músicos, é um sistema hidráulico, né, que alinha com a parte superior do palco e desce a 2,40 m. E aí embaixo tem mais um complemento, né? E paralelo a isso a gente tem uma câmera que filma justamente o maestro para fazer essa imagem, como você falou, para as bandas internas, para coral interno.
tema de monitor, sistema de áudio também, é captado o áudio da orquestra e é lançado aqui para dentro numa altura que permita que os cantores escutem o que a orquestra está tocando, porque acusticamente a predominância, ou seja, o som ele predomina em ir para frente, para a plateia. Vem aqui para o palco, mas não com a intensidade que eles precisam. Então a gente dá uma amplificada somente para cá. O público escuta somente o acústico, né? É um mecanismo. Então, como vocês podem estar chegando à conclusão, para se realizar um festival como esse, primeiro tem que ter uma história, uma tradição, uma caminhada bastante grande, né? Segundo, tem que ter gente muito competente, no qual eu estou aqui homenageando a tua pessoa, toda essa grande equipe de 200 pessoas que estão aí, porque ninguém é mais importante que ninguém. Cada um tem um papel essencial e se alguém falhar, é uma orquestra, na realidade, né? Se alguém falhar, desafina e não anda o espetáculo. Não tem como. Imagina, em plena cena, uma roupa dá um problema ou simplesmente um cenário não está no lugar adequado. Não funciona lá dentro, mas está maravilhoso, a orquestra é maravilhosa e se a iluminação não funciona. Então, realmente, são muitos detalhes, é um estresse bastante grande, mas a recompensa é o espetáculo para a comunidade, acessar tudo isso. Quais são os teus projetos de vida e quais são os projetos, digamos aqui, do próprio teatro em relação à continuidade deste ano que vem? Na verdade a gente já tem os outros festivais que já estão aí já, inclusive em andamento, né? Paralelo a isso nós estamos com a Bienal do Livro, daí a pouco temos Parintins, temos Festival de Jazz, Festival de Música. Na verdade eu acho que como projeto é dar continuidade e continuar evoluindo profissionalmente e principalmente em qualidade, né? É um grande desafio, porque na verdade a gente procura se superar a cada evento. E como você falou bem, é um grande time, é um time muito grande, são pessoas assim que têm um papel imprescindível, pessoas chaves. Quando qualquer pecinha dessa sai, a gente sente. Isso eu falo desde o Dr. Robério até a Beth Cantanhede, que é a nossa secretária executiva, que já foi nossa diretora de eventos, a Natália, que é a nossa diretora de eventos, a Mimosa, a Valdenice, toda essa turma que nos dá, nos alicerça para que a gente possa realmente ficar, posso até citar de uma forma saudável, brincando aqui de movimentar, montar, desmontar, essa coisa toda. E uma outra coisa que a gente tem como filosofia de vida também aqui, que nós, quanto técnicos, como profissionais dos bastidores, a gente diz que a gente trabalha para o artista. E o artista trabalha para o público, ou seja, a gente acaba sendo, digamos que, uma ferramenta, um suporte para que eles possam efetivamente mostrar o seu potencial, o seu trabalho. Então a gente tem que pensar na segurança deles, para que a marca esteja feita, para que ele não tropece, para que não escorregue, para que o figurino esteja confortável, para que a orquestra também, o maestro possa ter as condições, para que a orquestra possa realmente executar a parte musical de forma adequada. Então nós somos realmente esse complemento. Acho que a gente um complementa o outro. Nós precisamos dos artistas para que o nosso trabalho exista, porque sem um artista a técnica praticamente não fica sem. E o artista precisa também desse trabalho do técnico para que realmente seu trabalho seja completo. E essa engrenagem funcionando bem chega ao resultado que se vê no palco. Eu diria que é um trabalho extremamente solidário, em que as pessoas têm que abrir mão dos seus egos, né? E trabalhar em conjunto para, digamos, poder acontecer um evento como este. E eu, como maestro, quero dar meu testemunho também. Toda vez que aqui já estive aqui nesse palco me apresentando várias vezes, e eu pude usufruir dessa equipe e tive muita tranquilidade em realizar um espetáculo, porque realmente é um teatro que oferece isso para o artista, né? Antes, durante e depois, quer dizer, você se sente muito tranquilo para realizar, digamos, a sua arte aqui dentro. Mas me diz uma coisa, para terminar esse bloco, eu sempre gosto de fazer um bate-pronto assim com as pessoas, né? Uma comida, o que tu pensa assim quando fala em comida? Eu gosto de peixe, né? Lógico. Tambaqui. Eu não esperaria outra coisa de ti, né? Eu te confesso que também adoro tambaqui, ele é o concurso, né? Aquela costelinha de tambaqui, ou uma boa caldeirada, né? Um cheiro. Do palco. Né? O cheirinho que nós estamos aqui, pena que o pessoal que está em casa não está sentindo, né? É fantástico, né? Mágico. Uma cor. Amarelo. Amarelo. Sol, luz. Sol, luz. A luz é fundamental, né? Esses dias nós estávamos entrevistando o Celdo, ele falando que as plantas buscam a luz, né? É muito interessante isto. Um esporte.
Na verdade, meu esporte é o trabalho, né? Mas, não sei, eu acho que o trabalho é meu esporte preferido. Absorve totalmente, né? Um time de futebol. Sou corintiano. Poxa vida, né? Mais um corintiano, né? É verdade. E me diz uma coisa, para ti, digamos, um guru, alguém que tu admiras, que tu, pô, este eu me espelho, esta pessoa eu tenho maior admiração. Olha, evidentemente, sem... Para mim, o Dr. Roberto é um grande ser humano, é um grande profissional, uma pessoa que nos ensina muito, é o nosso guia, né? Então, eu procuro me espelhar, de uma certa forma, na honestidade, no companheirismo, na amizade. Eu tenho isso nele. E também nos meus filhos, que são minhas grandes âncoras, né? Eu até falo que antes de ter filhos, eu vivia um dia de cada vez. A partir do momento que os meus filhos vieram a fazer parte da minha vida, eu penso no futuro, no bem-estar deles, em cada passo que eu dou, em cada atitude que eu tenho. Me diz uma coisa, um sonho. Ai, continuar dentro desse teatro até Deus permitir que me deixem aqui. Me diz uma coisa, e se tu pudesse definir assim, em uma palavra, o Apolo pelo Apolo? Acho que força de vontade e vontade de fazer bem feito. A vontade, né? Eu sei que até fazer existe um caminho, um processo, mas a vontade de fazer bem feito. Apolo, muito obrigado pela tua presença conosco aqui no nosso programa. E tu é fantástico. Obrigado, Maria. Eu tenho a maior admiração todos esses anos. Todo mundo que trabalha contigo, que vivencia contigo, tem essa mesma admiração, porque é uma pessoa extremamente disponível, está a serviço. Eu sempre digo que nós, artistas, temos que estar disponíveis, e tu é um exemplo disso, pela tua dignidade, pela forma como tu conduz toda essa parte técnica, que é muito difícil, e eu acredito que tu vai com bastante tranquilidade e com uma justeza técnica, uma rigorosidade técnica que é necessária. Então fica aqui o nosso carinho, nossa homenagem a todos que trabalham nesses bastidores dos nossos grandes espetáculos aqui do Amazonas. E você fica aí conosco, porque já já nós vamos voltar aqui conversando com o maestro, mostrando um pouco mais os bastidores da ópera Puritani do Bellini, que é uma ópera fantástica que está acontecendo nesse 16º Festival de Óperas do Amazonas. Fique com a gente, já já a gente volta. O amor é o que nos move. E é educando com amor que a Rede La Salle desperta vocações e forma cidadãos de verdade. Rede La Salle, o conhecimento emociona. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Sonhar é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida!
você quer que a campanha contra as drogas continue, ligue e doe 5, 10 ou 15 reais. Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro, esta noite, direto aqui do Teatro Amazonas, esse templo onde nós estamos em plena temporada das óperas. Estamos aqui com o nosso amigo Marco Paulo Muniz, quase que não sai a Paula. Eu que te conheço mais como Apolo. Então, aqui atrás tem essa turma toda aqui que está trabalhando, limpando, mas eu queria que você falasse um pouco, que além de todo o teu trabalho técnico, você também é um artista, e a cenografia desta ópera, né, é tua. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu tive a grata satisfação de ser contemplado aí com a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, aí, no caso como cenógrafo pela primeira vez. Para mim está sendo assim, muito interessante, uma experiência incrível, mais aprendendo mesmo do que efetivamente colocando alguma coisa para o público aí. E eu tentei trabalhar com níveis, que é uma coisa que eu gosto muito, acho bem interessante, o volume em si no palco, né? E a questão de criar um tipo de caixa acústica com a estrutura toda em madeirada, que é para poder você ter um melhor resultado acústico com isso, porque essa ópera tem uma participação grande, efetiva, do coro e solistas e tal. E também a visibilidade, né, que no caso os cantores, os artistas precisam ter do maestro para poder executar a música. Fizemos aí umas paredes laterais pivotantes, tem um carro que entra, que se movimenta. Na verdade é para realmente dar ao público essa sensação assim, de grandeza do palco do teatro. Assim. Vamos traduzir, pivotante quer dizer o quê? Eu estava olhando aqui, ele gira e aí fica, mostra para nós lá, vamos girar aquela coluna, aquele canto lá. Vamos ver aqui. Ela tem um sistema de roldanas, né? Que aí você tem a possibilidade de trabalhar ou com a parede negra, né? Ou ela se transforma trabalha com duas cores, né? Aí com isso a gente cria dois climas para o espetáculo, né? Um mais claro, mais aberto, que tem inclusive uma maior reflexão de luz, e outro mais escuro, que já dá um outro sentido para a cena aí. Este aqui é o cenário, digamos, ele é genérico para as três, o cenário genérico é ótimo, né? Ele é um geral para os três, porque são 3 atos, né? O que muda, digamos, para os demais atos? Na verdade, tem a dinâmica, né, do giro deles, das cores, e eles são complementados com outros elementos. A gente tem uns lustres bem grandes que são utilizados, tem uns carros que entram e montam uma passarela com 2 metros de altura, e mais um quadro do Bellini, mais umas cadeiras, são outros elementos que vão complementando para criar o clima e situar a cena. Hoje em dia também, né, a gente tem assistido muitos espetáculos mesmo na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, a luz é fundamental, né, Paulo? Eu já vi grandes espetáculos que não tinham quase cenários e o cenário é a própria luz. Vamos mostrar onde é que fica esse pessoal, eles estão lá naquele cantinho, lá onde é que fica o pessoal? Tu consegue mostrar lá em cima? Ok, vamos falando, depois ele mostra. Porque eu acho muito interessante essa questão da luz, porque a luz é fundamental, né? Na verdade, a gente até fala, né, que ele tem uma responsabilidade enorme, né? A luz, ela trabalha justamente com a possibilidade de ocultar e revelar. Dependendo do que ela oculte, ela prejudica, e dependendo do que ela revela, ela também prejudica. A gente não tem como mostrar aqui um pouquinho da luz, tu chamar o pessoal? Posso pedir, espera só um minutinho aí. Enquanto ele vai pedir para mostrar um pouco da luz, que eu acho que é muito importante isso. Nós estamos aqui mais uma vez, você que está agora na sua televisão olhando o programa, direto aqui do Teatro Amazonas, mostrando um pouco do bastidor desta ópera I Puritani, né? Com o diretor técnico aqui, com o Apolo, nosso querido amigo, ele que também é responsável pela cenografia. Então estamos tentando ver se a gente consegue mostrar um pouquinho desse jogo de luz. Apolo, explica para nós, hein? Só um pouquinho. Ele está acendendo aqui já alguns focos, vai passar mais algumas coisas aí, porque na verdade, como a mesa já está programada para o espetáculo, ele precisa abrir algumas cenas e aí, então mostrar algumas nuances que é utilizado. Eu não quero te incomodar, eu sei que nós estamos aqui quase na hora de abrir o espetáculo, mas a gente tem que mostrar isso, pô. Claro, aqui você já percebe, ele já acendeu ali já deu um clima mais quente, né, pro fundo, né, já deixa de ser um pano preto com uma imagem branca, né.
Ele vai mostrar acima, você já vê alguns refletores acesos também de efeito, né? Então, deixa ele, já ele mostra mais algumas coisas aí. E claro, o pessoal não está vendo, mas aqui, por exemplo, tem um televisor aqui, né? Para as pessoas poderem, os monitores, para poder se basear mesmo. Também, que é para poder Exatamente. ter a visão do Então tem maestro. a visão mais que o maestro, como nós falamos no primeiro bloco, fica embaixo, no fosso. Então, muitas vezes, o pessoal que está no meio do palco não tem a visão. Claro que os solistas se posicionam estrategicamente bem na boca aqui de cena, mas o pessoal que está lá atrás, mesmo no coral, não enxerga. E é muito interessante essa questão toda, que depois, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui com a câmera, esses visores aqui, que servem como guia, né? Inclusive esse palco, justamente nesses níveis, ele ajuda muito, porque é esse o problema. Quando você tem um ambiente plano, quem está atrás é realmente prejudicado com essa visibilidade do maestro. Aí precisa utilizar mesmo os monitores. Com esses níveis a gente conseguiu criar essa relação direta entre o cantor e o maestro na maior parte do tempo. Ok, vamos mostrar um pouquinho mais todo esse entreveiro aqui, de toda essa grande confusão, adorável confusão desses bastidores. Vamos lá. Estamos agora conversando aqui com o Jefferson, que ele é um contra-regra dessa grande equipe que trabalha durante o espetáculo. Jefferson, o que faz um contra-regra? Bem, dentro de várias funções que ele tem, uma das principais é sempre ter em cena, nos momentos exatos, os objetos menores, né, porque tem duas equipes, uma responsável mais com os cenários e a outra com os objetos mais detalhistas, como, por exemplo, as 40 cadeiras que entram no segundo ato desse aqui, né, cabe a nossa função ter essa parte de colocar as cadeiras nas marcações corretas por conta da iluminação, que tem, cada cadeira tem o seu foco principal. Objeto de mãos que entram também, né, como no caso algum presente que entra em cena. É mais responsável pelas partes como se fosse uma decoração de dentro do cenário. Na realidade, tudo que se move, dos objetos, enfim, todo esse material que é necessário durante o espetáculo acontecendo, entra e sai de móveis, enfim, o contra-regra é o principal, é o responsável por isso. Quantas contra-regras existem, por exemplo, nesse espetáculo, no Ipuritani? Olha, tanto o Ipuritani como a Ópera Lulu, nós somos 6 contra-regras, apesar da quantidade de pessoas. Uma delas, que é no caso aqui, Ipuritani, é pouco tempo para muita movimentação. Então, às vezes, as outras equipes da técnica dão aquela forcinha para a gente para tudo sair perfeito. Obrigado, Jefferson. Vamos continuar bisbilhotando aqui os bastidores, mostrando para vocês como é que funciona um bastidor de ópera para levar esse espetáculo para vocês. Obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Mas para que um espetáculo como uma ópera aconteça, muita gente trabalha em diferentes atividades. Por exemplo, aqui dentro acontece toda a venda de ingressos, a bilheteria, o pessoal que organiza toda essa questão do público, a entrada, a venda de ingressos, né? Então, nós podem ver que é na parte lateral do teatro. Dando uma caminhada agora aqui, saindo daqui, acompanhando para ver um pouco o saguão principal do teatro, vocês podem ver aqui, ó, na parte central, nós temos o tapete que conduz todos ao grande central ali da plateia, né? No meio do arco, aqui a porta de entrada. Nós temos muita coisa bonita por aqui. Por exemplo, nós temos uma roupa típica, uma roupa de personagem da Cenerentola. Mais adiante nós temos uma loja de artesanato. Ou seja, tudo aquilo para que você possa sentir clima de cultura, né, clima de ópera, aqui, né, nesse saguão já se respira muita cultura, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Estamos numa região onde realmente acontece o espetáculo. O fosso, onde ficam os músicos, onde fica o maestro. Aqui embaixo é que realmente a música do espetáculo se passa. Aqui nós estamos vendo alguns músicos já se aprontando, chegando antes do espetáculo. Então, eu gostaria que vocês sentissem justamente essa diferença de planos. Logo no primeiro bloco nós mostramos o fosso, mas não estava iluminado, né? Mas então nós temos o fosso, o maestro, e um pouquinho mais acima, se subir um pouquinho a câmera para mostrar para eles, nós temos o grande palco onde acontece a ópera. Então existe todo um trabalho que o maestro aqui de baixo, para que os músicos possam vê-lo,
para que os artistas em si possam vê-lo e aqueles visores que vocês viram ali, para que o próprio coral e todo mundo que estiver atrás no palco possa, de alguma forma, estar junto acontecendo o espetáculo. Vamos continuar visitando. Então, estamos aqui no camarim com o maestro Federico e alguns personagens da ópera. Maestro, de maestro para maestro, como é que é reger uma ópera tão bacana como essa? É uma sensação indescritível. Poder trabalhar com gente como o cast de Puritani foi um privilégio absoluto, toda gente muito nova, com muita vontade de trabalhar. Os ensaios foram muito bacanas, sempre num clima de muita colaboração, muito engraçados, a gente estava sempre de bom humor. Então. Isso é importante. Vamos falar um pouquinho. As pessoas, quando assistem uma ópera, não têm ideia de quantas horas de trabalho, né? Árduo, individual dos cantores e também da orquestra. O senhor tem ideia aqui quantas horas foi feito de ensaios? Tem alguma estimativa? Só para o público ter uma ideia em casa. Não tenho uma estimativa, mas você está esquecendo muitas coisas que também não tem que ver somente com a parte musical da ópera. Tem ensaios de luzes, ensaios técnicos, dos movimentos actorais que tem que fazer os cantores. Tem muito ensaio. Eu não sei a quantidade precisa de horas, mas sei que é um processo. Nós estamos passeando nesses bastidores, então nós mostramos um pouco da luz, mostramos um pouco do trabalho do Apolo, e é impressionante, né? A ópera realmente é um espetáculo completo. Né? O Wagner que tinha razão, né? Quando ele fez em Beirute, aquela criação dele fantástica, criou o Fosso, e hoje essa ópera que nós temos aqui, graças a ele. Né? Pode ter muitas críticas, mas esse mérito é todo dele, né, maestro? Então, me apresente um pouco aqui os personagens que aqui estão. Para vocês, o meu queridíssimo amigo Savio Sperandio, ele está cantando Giorgio, ele é baixo. E foi especialmente graças a ele que os ensaios foram assim engraçados, porque ele está brincando. Como vocês estão ouvindo, o baixo geralmente é uma pessoa grande e tem uma caixa torácica bastante avantajada. Vamos começar um pouquinho com o Giorgio. Como é fazer essa ópera I Puritani? Bom, é uma ópera do bel canto e, como todo bel canto, é muito difícil. Tecnicamente, você tem que estar sempre em alto nível e a ópera também é muito longa, então você tem que estar bem preparado fisicamente também. E excelente, porque a música é maravilhosa. Que bom. Diz uma coisa, de todas as áreas, os momentos que você participa, qual é que te toca mais, que tu gosta mais desta ópera? Bom, tem a área da soprano, no caso, que estamos eu e do segundo ato, que estamos eu e o Ricardo, essa me toca mais. Aproveitando a deixa, Ricardo, me fala um pouquinho do teu personagem, do teu timbre de voz. Então aqui, há pouco nós estamos falando pelo timbre de voz, vocês puderam ouvir um baixo, né, que embora seja alto, mas tem uma voz grave, como um vinho tinto. Ricardo, qual é o teu timbre de voz e qual é o teu personagem? O meu personagem é o vilão da história, eu sou barítono. Claro, o barítono é sempre o vilão. Somos barítonos, sempre o vilão. E essa ópera realmente é um desafio, acho que para todas as personagens, porque a gente trabalha sempre no limite. O vocal, a música pede, a orquestra pede, a gente está sempre... Quando a gente chega no final da área, chegou tarde já, porque são muito longas, com muitas repetições de temas, e é bem difícil para a gente. Na realidade, tecnicamente não tem como, né? O espetáculo no palco, se errou, foi. Só no próximo para a gente recuperar. Nós estamos falando aqui, né? O primeiro espetáculo sempre aquela adrenalina, já estamos na segunda resta, então sempre é gostoso porque dá chance de refazer o que foi feito, né? Então vocês estão de parabéns, quero deixar aqui como o maestro Federico, meu amigo. É bacana a ópera, vou ficar aqui para assistir. Já muita merda para vocês, desculpem o nome, mas é assim que se fala no teatro. Não é assim, boa sorte. Muita merda e que a gente possa realmente trazer, nosso objetivo aqui é mostrar como funciona e que as pessoas possam vir assistir e aproveitar um pouco mais dos espetáculos oferecidos aqui nesta casa, tá bom? Vamos continuar olhando por aqui? Vamos lá. Querido. Estamos no camarim, digamos, dos cantores principais, o soprano, o tenor, né, que geralmente atuam na ópera. Mas, Federico, vamos continuar apresentando os personagens, por favor. Vou apresentar para vocês a Larissa Alvarazzi. Ela está cantando Elvira, o rol principal feminino da ópera. Ela é um soprano.
E a Clayton Pulsi, ele é tenor e está cantando Arturo Talbo. E eu quero mais uma vez falar que foi imenso privilégio poder trabalhar com eles. A gente mais ou menos tem a mesma idade, não temos muita experiência, então compartilhar essa escola que é para nós, essa oportunidade que estamos tendo aqui no festival, foi muito bom, verdadeiro privilégio. Então, esclarecendo, soprano quer dizer o quê? É um vinho bem claro, é um vinho branco, né? Uma voz clara, enquanto que um contralto, uma mezzo-soprano já é um vinho mais ou menos rosé, um vinho tinto, né? Então, a voz aguda, clara. E aí, como é fazer essa ópera tão bacana do Bellini, tão difícil, né? Que exige tanto recurso vocal? Pois é, Elvira, primeiramente, é um presente, né, para mim, mas é bem difícil, é um personagem que exige muita flexibilidade de cena, de voz, né? Ela tem momento de alegria, momento de tristeza, momento sã, momento delírio, então a gente precisa estar bem pronta para fazer. Nós estávamos conversando com os colegas ali no camarim, qual é aquela área no segundo ato, né, que o pessoal se emociona. Nós estávamos conversando com o baixo, ali com o barito, no Rogério, o vilão da história, e eles foram unânimes dizer, não, aquela área, aquele momento é fantástico. Que área é essa? Conta um pouquinho. Bom, essa é a área da loucura, né? É um dos momentos mais esperados da ópera. E é um momento onde ela começa, ela é o ápice de delírio dela. E ela imagina ver o Arturo e na loucura da possibilidade de não viver esse amor, ela se encontra desse jeito, né, humilhada e contrariada pela vida. Mas é um momento que eu mesma me emociono. Eu tenho, na estreia, eu mesma estava chorando no palco. É impossível não se emocionar, né? Porque cada vez que nós recriamos uma peça, a gente está revivendo as emoções. Vamos esclarecer para o público, área, na realidade, é uma canção em que trabalha o quê? As diferenças de timbres da orquestra, da massa sinfônica, contra uma única voz. O impressionante é que uma voz domina a orquestra. É isso que é bacana que o Scarlatti inventou, essa questão da questão da forma, da repetição dos temas. Que legal. E o tenor, o que tem a nos dizer? Bom, sobre o Arturo, assim como para a minha colega Larissa, foi um presente e ao mesmo tempo um desafio, porque é o papel mais difícil que eu já enfrentei até hoje, apesar da minha pouca experiência ainda. Mas eu estou encarando assim, com muita seriedade, procurando fazer o melhor e dividindo o palco aí com grandes nomes já, como Sávio, a Larissa também, e estando aqui com a experiência com o maestro Federico e com o Malheiro. Olha, parabéns para vocês, eu fico feliz, né? Brasileiros estão começando a despontar nessa área que não é fácil. As pessoas pensam no glamour da ópera, mas é muito trabalho, muitas horas, muita técnica, nada é o acaso, tudo que acontece naquele palco é muito bem planejado. Há pouco o Frederico estava falando da questão toda da cena, da questão que acontece no palco. Ainda a gente assistiu o Lulu há pouco tempo atrás, é uma loucura a movimentação no palco. Eu estava conversando com o Marcelo também sobre isso e, enfim, os maestros têm que se virar. O maestro realmente tem que ser um professor no palco, procurar entender todos e, de alguma forma, passar segurança que possa acontecer um grande espetáculo. Nós vamos conferir depois algumas cenas. Muito obrigado para vocês. Muito boa sorte. Não, muita merda. Eu estava comentando que se fala é merda no espetáculo, ok? Vamos lá. Estamos aqui em pleno palco, ouvindo e vendo o aquecimento vocal do coral aqui do Amazonas, que já vai cantar na ópera I Puritani. Isso são vocalizes, os cantores estão se preparando vocalmente, aquecendo para poder realmente apresentar o seu trabalho numa ópera que exige bastante do coro. Aliás, o coral numa ópera sempre é a alma, né? Digamos, é a comunidade se manifestando através do coral, é a alma do espetáculo. Escutem um pouquinho das vozes, diferentes vozes aquecendo. Este é o preparador vocal, o maestro Eli, que cuida do coral com todo o carinho. Fazendo o amor e amor e amor, amor e amor e amor. Podem fazer sempre mais amplo, não precisam mais se preocupar com grudar para cá. Então agora,
apoiar e deixar girar no alto. Apoiar e ao mesmo tempo dar espaço. Tá? Então, muita técnica, muito espaço para que as vozes possam realmente soar bem e fechar, casar com todo o espetáculo. É isso aí. Vamos continuar mostrando um pouco mais de toda essa magia que é uma ópera, todo o preparo, os bastidores. É muito trabalho, gente, mas é muito bacana, muito legal. Mais uma vez incentivamos vocês a assistir os espetáculos que a cidade oferece. Vale a pena. Ok. Estamos a poucos instantes de começar a ópera Ipuritã de Bellini, com a regência Maestro Federico. Estamos aqui nesse frisson, os músicos aquecendo, as pessoas chegando, se aconchegando nas suas poltronas. É um momento mágico, a expectativa do espetáculo começar. Vamos sentir um pouquinho o clima aí.
espero que realmente vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e que vocês possam, com isso, querer estar aqui nesse teatro, nesse tempo de cultura. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.conversandocommaestro.com e também mandar sua mensagem, dar sua sugestão de pauta pelo nosso e-mail, o e-mail, que é conversandocommaestro@yahoo.com.br. Um pouquinho mais de som aqui dos bastidores, nesse grande Teatro Amazonas. Uma boa noite a todos e vamos ver um pouquinho das cenas, então, desta ópera Ipuritani. Tchau!